Sejam bem-vindos. Começa mais um Curva Belíssima aqui na Sporting TV. Vamos ter 3 temas para debater esta noite. Vamos falar com 3 convidadas. Vamos para já conhecer o nosso painel deste Curva Belíssima de hoje. Vamos começar aqui à minha esquerda. Tenho Sara Torres. Susana, muito obrigada por voltares ao Curva Belíssima. Obrigada eu pelo convite novamente. Sempre ter-te aqui. À minha direita tenho Roselino Silva, uma estreia aqui na Curva e também na Sporting TV. É verdade. Sendo que vamos já fazer conhecer a tua ligação também ao Sporting, que já é bem antiga. Bem antiga, que é como quem diz, quem olha para ti. Antiga não existe. Mais à direita, temos na nossa ponta direita hoje Karina Barbosa. Karina, muito bem-vinda. Tu não vives cá, apanhei-te cá por muito boas razões. Vamos também conhecer um pouco da tua história, também da tua vida, tanto trabalho que nós temos aqui, muita coisa para saber. Estas são as nossas 3 convidadas. Vamos começar com um tema que engloba aqui a história das nossas 3 convidadas e vamos para já conhecê-las um bocadinho melhor. Roselino, vou começar por ti. Sim. Começo por o essencial. Não é essencial, mas o início mesmo. Foste atleta do Sporting, para começar. Enfim, porque de repente acharam que tu até corrias. É verdade. Digamos que eu fui pescada. Exato. Fui pescada. Eu comecei a praticar atletismo com 6 anos, muito nova. Comecei num clube de cooperativa. E, entanto, um olheiro do Sporting, temos de dizer as coisas assim, como elas são. Exatamente. Aos 12 anos eu já era assim uma mini campeã e o Sporting fez-me um convite. Na altura o meu pai ainda ficou assim meio desconfiado porque ele era do Benfica. Mas ele reconhecia que o Sporting era uma escola excelente. Era, e tinha que seguir o caminho certo. Sim. E fui para o Sporting com 12 anos e integrei logo a equipa de atletismo, na altura os meio-fundistas e fundistas, os irmãos Castro, o Rui Silva, e pronto, foi um grande desafio. Começas por ser atleta do Sporting, isso determina um pouco do teu trajeto também, daí para a frente? Bastante. Para já, quem está ligado ao desporto, sabe, e principalmente quando estamos a falar do desporto, competição, a disciplina é fundamental, não é? Há regras e o Sporting, pronto, a experiência que tenho, é uma excelente escola. Puxam mesmo pelos atletas e eu, como supostamente apostaram em mim porque viram qualidades de vir a ser uma atleta profissional. E essas características que me incutiram serviram para a vida. Aliás, se eu hoje estou aqui também com vocês é porque o Sporting não só me ajudou na parte do desporto, como depois moldou todo o meu caráter e a minha personalidade. Muito bom ouvir isso, e estamos a falar pela parte positiva, porque Sim. Tens um trajeto muito, se podemos dizer para já, uma das melhores palavras, determinado. Bastante. Não desistir. Não desistir, até porque passaste em áreas muito diferentes, certo? Já lá vamos conhecer melhor o teu trajeto. Vamos à Karina. Karina, é um prazer ter-te aqui, porque tu moras em Angola, ou estás em Angola a maior parte do tempo. Sim. Apanhámos-te cá, porque também vieste para um evento que decorreu no fim de semana. Sim. Tu já viveste muitos anos em Portugal, foste manequim, agora também tens uma produtora, fazes produção de eventos, fazes produções de moda. A tua história começa em Portugal, mas sempre ligada também a Angola? Nem sempre. Eu nasci em Portugal, sou portuguesa de origem guineense, mas pais são da Guiné, nem sequer tem nada a ver com Angola. Eu sempre fiz os meus estudos e o meu progresso, né, e o processo profissional aqui em Portugal. Fui manequim durante vários anos, estudei comunicação, relações públicas, marketing e depois fiz televisão em Portugal ainda, na RTP1 e na RTP Internacional, num magazine musical, e aí que começa então a minha ligação com a África e com os artistas africanos. Depois começo a visitar Angola, primeiro de férias, com amigos, e acabo por receber vários convites para fazer os primeiros eventos em Angola, primeiro como apresentadora, depois como coordenadora, coreógrafa, etc. E depois surge então o grande convite para ir para lá trabalhar e começar então a dedicar-me à moda e aos eventos lá, em permanência. A moda continua a ser a tua grande paixão?
Continua. Já viveste de vários Sim, anos? já estive em todas as frentes da moda. Já fui manequim, produzo desfiles de moda, já estive como editora de uma revista de moda, tenho uma marca de maquilhagem minha, produzo sessões fotográficas, portanto eu já faço a gestão de carreira de manequins profissionais, consegui colocar manequins angolanas no circuito internacional ao mais alto nível, a viver em Nova Iorque, na capa da Vogue, na Victoria's Secret. Falar em capa, estamos a ver-te aqui na capa da Lux. Exatamente. E então já dei a volta a todos os ângulos da moda, mas continuo a gostar muito, tanto que eu organizo a Moda Luanda todos os anos em Luanda, que é a maior montra, o maior evento de moda de criadores e marcas angolanas que acontece anualmente em Angola. Mas hoje em dia eu acho que o meu coração balança um bocadinho mais para a produção de eventos que têm a ver com música, principalmente festivais. Eu dediquei os últimos 13 anos da minha vida a fazer grandes festivais musicais. Já consegui levar a Angola grandes estrelas como Jay-Z, Mariah Carey, Missy Elliott, entre muitos outros. Nicki Minaj foi o último grande nome que eu levei a Angola. E hoje em dia os festivais têm um lugar muito especial no meu coração. Mas eu sou muito multifacetada, eu gosto de produzir. Seja logo que for, eu gosto de produzir. O que é que achas que a música também traz aos teus eventos mais? Traz a parte emocional que se calhar a moda não tem tanto? Sim, eu acho que a música é um elo universal entre as pessoas. Linguagem. É uma linguagem que toda a gente entende e que toda a gente partilha. E em Angola foi um privilégio muito grande eu poder dinamizar esta área e levar até Angola grandes ídolos e ícones mundiais. Nunca sonhavam em Angola ver uma Mariah Carey ao vivo, ou um R. Kelly, ou um Neo, um Jay-Z, e então poder proporcionar isso e fazer isso acontecer foi um grande orgulho. E ao mesmo tempo também impulsionar as carreiras dos artistas nacionais, não é? Dar uma outra visão ao espetáculo e ao que era o showbiz em Angola e levando um bocado o nível das produções dos concertos e dos festivais. Conseguiste também manter uma ligação com Portugal? Uma ligação forte com Portugal? Sim, porque os meus pais continuam a viver cá, então eu venho cá imensas vezes por ano. Tenho aqui os meus amigos também, que cresceram comigo, os meus amigos todos do tempo da moda, se assim pudermos dizer, tanto que este ano eu festejei 2 vezes o meu aniversário, uma lá e uma cá. E gosto muito de Portugal e gosto muito de vir cá, é o meu país, e então nunca este elo vai estar para sempre muito vivo. Muito bem, já voltamos a falar da tua carreira. Susana, a tua carreira também não começa propriamente como coach. Não, aliás, nem existia coach ainda, não sabia muito bem, ainda não se sabe, mas na altura sabia-se ainda menos do que era o coach. Também não começas por aqui, a tua área vem muito mais da área de gestão. Sim, eu entro com 21 anos na banca, estou 14 anos na banca, chego a subdiretora num banco e só em 2012 é que eu decido largar essa carreira de banca. Falei com o meu marido e disse, pronto, apetece-me fazer outra coisa. Despedi-me, que é uma coisa que nós temos ouvido falar muito ultimamente. Despedi-me e disse, eu tinha 35 anos na altura e portanto eu disse ao meu marido, olha, ou vou agora ou entretanto já não vou, entretanto a carreira evolui aqui na banca e eu deixo de ir, portanto este é o momento. Durante 2 anos dediquei esses 2 anos praticamente a estudar e toda esta nova área do coaching. Fui estudar com os melhores do mundo nesta área, a área da programação neurolinguística, que o John Grinder foi co-fundador da programação neurolinguística. Fui para os Estados Unidos estudar com o Brendon Burchard, o coach número 1 de alta performance, que é o coach da Oprah, Presidente Obama, ex-Presidente Obama. Enfim, fiz tudo aquilo que era formações. Uma fotografia com o Brendon. Com o Brendon, exatamente. Que é espetacular, tens uma relação incrível e eu quase 3 em 3 meses estou com ele nos Estados Unidos, eu viajo imenso para fazer formação e pronto, e depois entretanto entro aqui na área do desporto, acabo por afunilar o coaching de alta performance na área do desporto e pronto, e é o que... Sim. É muito isto, basicamente é brincar. Exatamente. Digamos que eu não tenho juízo e o Brendon ainda tem menos. E é um dos, se não o maior, um dos maiores coaches. Sim, é o maior coach de alta performance do mundo, o número 2 na área do coaching, porque o Brendon é coaching de alta performance, é o número 2 na área do coaching em geral, porque o número é o Tony Robbins, claro. E portanto este é o número 2. Faz mais, o coach mais bem pago do mundo. Fazemos aqui a distinção do coaching, porque ele faz de alta performance e o Tom Robbins faz de life coach. Exatamente. Okay. Quando nós falamos de alta performance, falamos de resultados muito concretos, portanto é um coaching um bocadinho mais agressivo nesse aspecto. Life coaching é uma coisa mais life. Mais life, exatamente, mais vida. Karina, já acabou esta ditadura um bocadinho e falamos aqui em áreas, pessoas que mudaram de área, não é? Tu estás em todos ao mesmo tempo, não é? Basicamente. Mas já vamos conhecer um bocadinho mais da história da Rosalind, também mudou bastante
diária, mas já acabou muito esta quase ditadura das pessoas se focarem muito só nas médias escolares, digamos assim, as médias finais, querem muito mais, e tu também tens colaboradores contigo, também já trabalhaste com várias pessoas, já não se quer só o bom aluno? Não, porque eu acho que um bom aluno não tem obrigatoriamente que ser um bom profissional. Há pessoas até que não fizeram universidade e que, como profissionais, têm muito mais valor e agregam muito mais valor às empresas do que pessoas com cursos superiores. Eu acho que, para mim, eu guio muito mais pelo que a pessoa pretende dar à empresa, pelo potencial da pessoa e pelo que ela acha que vai conseguir fazer dentro da empresa ou da estrutura à qual ela se quer associar e na qual ela quer trabalhar. Porque a teoria e a prática são coisas muito diferentes, não é? E então, eu que trabalho com produção, que é quase tudo pôr a mão na massa, convém ter pessoas que tenham realmente vocação, porque tem que se ter vocação, não adianta fazer-se um trabalho. Pelo menos nestas áreas é muito importante ter-se vocação e gostar-se mesmo do que se faz, porque é um trabalho muito exigente e eu não olho muito para médias, eu olho mais para o que a pessoa tem de potencial e principalmente de dedicação. E o envolvimento que tem com a empresa também, porque estás a falar da área de produção, implica para já muito envolvimento também, não vem nos livros. De todos, não vem. Aliás, tudo o que eu sei hoje aprendi a fazer. Aprendi e nós andando temos e fazendo, também essa lacuna na formação escolar propriamente dita, que é essa parte prática que muitas vezes não é assim tão trabalhada. Eu acho que, efetivamente, as instituições de ensino devem rever, porque o mundo está completamente diferente e as instituições têm que acompanhar o desenvolvimento do mundo real. Estas áreas em que eu trabalho, moda, produção de eventos, produção de concertos, é uma coisa muito específica e também depende muito da sensibilidade, porque eu produzir um concerto do artista A e do artista B podem ser experiências completamente diferentes. Então, eu acho que a vocação, a sensibilidade, mas principalmente a dedicação e a vontade de fazer, para mim é o que contou mais. Porque todo o resto aprende-se juntando equipas competentes e com profissionais dos melhores em cada área, né, do cenário, do som, da luz, etc., é o melhor. E depois é o maestro, não é? Que é o diretor de produção, que no caso é o meu trabalho, de conseguir tirar o melhor do potencial de cada um destes profissionais, destas equipas, para poder fazer um bolo delicioso. Roselene, tu mudaste já várias vezes de área, tanto de formação como de trabalho. Não é preciso só uma pessoa estar dedicada aquele compromisso quase teórico com a questão. É preciso mais à volta. Hoje em dia já se privilegiam muito mais outras questões. Já, e começo por mim, porque enquanto... És um ótimo exemplo. Exato. Disso mesmo. Do desporto, entretanto, a minha área de formação passou pela engenharia civil propriamente, e a dada altura o meu percurso dá com a moda, que hoje em dia é a minha área profissional e é o meu trabalho. Concordo com tudo o que a Karina disse, é extremamente importante. Eu, no entanto, acrescento sempre o fator humano, não é? O caráter das pessoas, quem elas são, qual a sua personalidade, como é que elas lidam diariamente com situações, porque nos meus poucos 32 anos, não é? Já tenho tido algumas surpresas, não digo desilusões, mas surpresas menos positivas, porque eu apostei, não é? Isto não só se aprende com a experiência, claro. Como disse bem a Karina, eu apostei nos currículos e apercebi-me que os currículos apenas mostram aquilo que as pessoas foram avaliadas num determinado período de tempo, mas não nos mostram o caráter e a personalidade das pessoas. Então, neste momento, é isto que eu aposto. E aposto ainda mais na capacitação das pessoas. Eu acho que nós podemos capacitá-las. Eu acho que se no início eu conseguir trabalhar com profissionais que eu consigo ver que não só, claro, têm as competências necessárias, as chamadas básicas, não é? E também de acordo com os meus objetivos, mas que são pessoas que merecem serem motivadas, a serem capacitadas para depois desempenharem várias funções, e neste momento é isto que eu faço, e eu acredito que cada vez mais as empresas estão a ir por este caminho. Se ainda não o fazem, rapidamente vão-se aperceber, porque já há resultados
e isso... Já há gráficos, já há estatísticas que comprovam. Susana, também estamos a assistir a uma humanização das empresas e das marcas, principalmente também. Sim. Tu também trabalhas com vários presidentes, CEOs de várias empresas. Há uma tendência para humanizar cada vez mais a marca, ligá-las, a ter uma ligação muito maior ao cliente? Sim, é uma necessidade, não é? Porque eu acho que há um despertar para esta questão que a Rosalind estava a dizer, de que os currículos não nos mostram absolutamente nada a não ser competências técnicas. E mesmo assim, sabe Deus, porque da forma como o ensino está, o ensino inclusive universitário, está montado com base na média, não é? Como dizíamos há pouco, basicamente o que um currículo nos mostra é se a pessoa se destacou acima ou abaixo da média. Isto não diz nada sobre a sua capacidade de trabalho, não diz nada sobre a sua capacidade de se relacionar, de aprender, de flexibilizar, de lidar com frustrações, lidar com sentimentos, inteligência emocional, não diz nada sobre isso. E, portanto, nem sequer sobre a sua capacidade de sacrifício, ou de entrega, ou de dedicação ao que está a fazer. Portanto, cada vez mais eu acho que as empresas estão a despertar para essa necessidade de conhecer outro lado e avaliar tentar descobrir outro lado dos profissionais, que não aquele que vem num currículo, e que é o que verdadeiramente agrega valor a uma empresa quando existem desafios, quando existe crescimento, quando existem, enfim, tudo aquilo que é o dia-a-dia de uma empresa, que não se resume a questões técnicas, salvo, obviamente, algumas profissões muito específicas, não é? Como a medicina, por exemplo. Estamos a assistir também a uma personalização cada vez mais dos próprios serviços. Os próprios clientes querem cada vez mais personalizado o serviço que adquirem ou que estão à procura. Eu não sei se isso está exatamente a acontecer. Eu acredito que isso esteja a acontecer por exemplo, em coaching, nos personal trainers, em todos os serviços, uma generalização. Acho que as pessoas estão mais focadas em si mesmas e no seu próprio crescimento pessoal, porque sabem que isso pode fazer a diferença. Portanto, estão mais focadas na diferenciação. Não só as empresas a procurar a diferenciação nas pessoas, como as próprias pessoas a tentar destacar-se pela diferenciação. Portanto, é um encontro entre estas duas coisas. Porquê? Porque hoje em dia qualquer pessoa tem um curso superior. Antigamente não. Antigamente, tirar um curso era aquela questão, não é? Hoje em dia, um curso é uma coisa básica. Toda a gente tem um curso superior, toda a gente tem um mestrado, algumas pessoas já têm um MBA e já começa a ser muito frequente. Portanto, as pessoas têm que se destacar diferenciar por alguma questão. E eu acho que é esta questão das soft skills e da atitude e do comportamento que começa a ser uma grande aposta e por isso a grande evolução do coaching e das áreas todas do desenvolvimento pessoal e das próprias pessoas começarem a adquirir outro tipo de competências que não sejam aquelas técnicas. E às vezes estamos a falar em coisas muito simples, do género de alguém ter no currículo, por exemplo, que foi babysitter, por exemplo. Sim, exatamente. Por exemplo, já revela um tipo de capacidades ou de skills exatamente. que se calhar muitas outras pessoas não o terão. Sim, só com a parte de voluntariado, por exemplo, tudo que é Erasmus, quer dizer, uma pessoa que está disponível para isso, de usar o seu tempo em prol dos outros, ou em prol de ir para um país aprender uma língua nova, tudo isso revela que a pessoa tem uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação a novas realidades gigantesca. Se calhar alguém que estudou muito, tem uma grande nota, mas nunca saiu de casa e do seu quarto para estudar, não tem. Portanto, desenvolve uma capacidade relacional. Portanto, isto em áreas comerciais é extremamente importante. Portanto, é muito importante cada vez mais as pessoas, não é? Apostarem nesse tipo de desenvolvimento. E dá-se também cada vez mais importância ao facto de se ter, como nós costumamos chamar, ter mundo. Sim, é uma das expressões que usamos bastante. Sim, ter mundo é fundamental, principalmente para nós percebermos que o nosso mundo, a nossa realidade é só nossa e não conta absolutamente para nada a não ser para nós próprios, e quanto mais nós conhecermos, mais sabemos que nada sabemos, não é? E mais consciência temos que há uma série de coisas que nós não dominamos, não conhecemos e estamos muito mais disponíveis para aprender. Portanto, nada como viajar e conhecer outros mundos e outras pessoas, outras realidades. Muito bem, estamos mais ou menos conversadas em relação a este tema. Estamos a falar de profissionais que são muito mais que profissionais e também trabalhos que são muito mais do que um trabalho ou mais do que uma profissão. Vamos continuar a falar dentro deste tema, mas vamos agora focar-nos um bocadinho no poder que tem o hábito. E vou começar aqui pela Rosalind, porque já ouvi a tua história. E falaste no início da tua história que o atletismo te fez essa diferença e pelas vitórias. Antes de tu ires a falar pelas vitórias, vamos ver um pequeno vídeo para ver como o hábito pode fazer a diferença. So my question to you today is, what do you practice every day? What do you practice? Because what you practice, you will get good at.
What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? Because if you complain, you will get very good at it. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Even when there's no fault that a layman cannot see, you, being an expert, will see it. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Like sitting in an airplane and watching the sea across from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Do you practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. And you will get so good at it that everything will worry you, including the buffalo you don't have. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. É assim, é pela boca das crianças que nós conhecemos ainda melhor estas coisas, Roselina. Se uma pessoa praticar, fica muito, muito boa nisso. Tu começaste a praticar para já vitórias. Comecei. É foi engraçado este vídeo, porque à medida que o menino ia falando, eu automaticamente ia revendo realmente o que é que eu pratico. E o atletismo começou por uma prova. Um convite, eu fui e ganhei. Ganhei a primeira prova, ou a primeira corrida da minha vida. E pensaste, isto é fixe. Isto é muito bom. Eu quero praticar isto todos os dias. Então, dos 6 anos até aos 20 anos, pratiquei todos os dias. E quando se entra a alta competição, bem, todos os dias é mesmo todos os dias, não é às vezes. E nós ficamos mesmo bons. Eu sei, e isso vivi na pele, quando nós praticamos e somos honestos connosco, não é para mostrar aos outros, porque podemos enganar quem quisermos, mas nunca podemos enganar-nos a nós próprios. Eu tinha bons resultados, mas também das vezes que eu achei que se calhar se praticar menos não faz tão mal, pois também tinha os resultados. E levei isso, e trago isso comigo todos os dias. E se eu quero ser melhor naquilo que faço, obviamente tenho que praticar, não há desculpas. E tudo se treina. Karina, para já temos aqui a lição toda, não é? Sim, acho que melhor explicada era impossível. E é uma coisa tão simples e tão básica que é incrível como é que as pessoas não realizam, mas é um facto. E ao longo da vida também venho testemunhando isso. Eu pratico muita gratidão, por exemplo. Mesmo quando há um mar de problemas, eu acordei. Neste dia acordei, estou com saúde, os meus filhos estão bem, minha empresa está bem, um bocadinho melhor, um bocadinho pior, mas está ali. E então praticar a gratidão tem sido das melhores coisas da minha vida. E no meu trabalho é praticar a inovação. É o que tem sido o meu mote ao longo dos anos. O que é que ainda não foi feito? O que é que podemos fazer diferente? Onde é que podemos inovar? O que é que ainda ninguém fez que nós podemos apresentar? E então isso desafia a minha criatividade e faz com que eu empurre sempre a meta e assim que acaba um Model One, ok, para o próximo ano vamos fazer o quê? Ok, já fizemos uma passarela que era andante, já fizemos redonda, já fizemos um jardim, já fizemos não sei o quê, este ano, ok, então este ano uma passarela de água, pronto, vamos inovar. E isso realmente mantém a minha criatividade muito, muito acesa e muito a querer sempre procurar novas soluções. Então eu subscrevo na íntegra. E pratico também cada vez mais
o não deixar que as pessoas e o seu humor e as suas frustrações, ações, reações interfiram no meu bem-estar e no meu dia-a-dia. Então, é entender que cada pessoa tem o seu momento e está na sua zona e que isso não tem que afetar o meu dia-a-dia, ou a minha vida, ou o meu desempenho. Sem confundir aqui com o feedback que te podem dar, que isso Sim, isso é uma questão profissional. Isso é uma questão profissional. E mesmo no feedback, eu aprendi a relativizar tudo. E a ouvir o feedback e a conseguir peneirar o que realmente é útil e o que é ruído. E a não valorizar o que é ruído. Porque, ao fim e ao cabo, opiniões são individuais, cada um tem a sua e nós somos livres de concordar ou não com as opiniões dos outros. Tal como eles são livres de as dar, nós somos livres de as acatar e de as ouvir ou não. Então, eu cada vez mais relativizo as coisas e consigo fazer uma boa peneira e usar o que é bom e não registar o que é menos positivo. Susana, esta é uma das questões também fundamentais do coaching. Sim, eu diria que é a base, porque aquilo que eu às vezes costumo dizer quando eu conheço uma pessoa, faço esta pergunta, diz-me como é que é o teu dia-a-dia, diz-me o que é que fazes e rapidamente uma coisa que uma pessoa consegue perceber qual vai ser o resultado final, onde é que esta pessoa vai estar daqui a um mês, ou daqui a 6 meses, daqui a uns anos. Sim, o que quer que seja que esteja a fazer. Porque tudo aquilo todos os dias eu estou a contribuir para alguma coisa. Durante tudo aquilo que é o meu comportamento está a criar qualquer coisa. Ou sucesso ou insucesso. Ou às vezes eu penso que estou a criar uma estagnação na minha vida, ou seja, estou a fazer mais do mesmo, automaticamente eu estou a contribuir para o insucesso, porque isto não existe. Ou estamos a fazer sucesso ou estamos a fazer insucesso. E tem muito a ver com os hábitos e com os comportamentos. Claro que um comportamento repetido torna-se um hábito repetido torna-se uma crença, não é? Alguém que eu acredito que sou ou que é a minha maneira de ser, não é? Porque eu estou a repetir aquilo há tanto tempo. Na verdade, tudo isto é criado, porque quando nós nascemos, nós não somos coisa nenhuma. Nós aprendemos tudo, é um processo de aprendizagem e depois repetimos mais umas coisas do que outras. Aquelas que mais repetimos tornam-se um hábito e tornam-se uma crença. E não pensamos delas. Sim, tornam-se automatizadas. Daí passa de hábito para crença quando eu deixo de ter consciência que estou a fazer e começo a fazer de forma automática. Ou seja, se faço de forma automática, começa a fazer parte de mim e isto já não é bem um hábito que eu adotei, mas uma crença que eu tenho da minha forma de ser ou da minha forma de estar. Como é que podemos desmistificar aqui um bocadinho e diferenciar entre hábito e rotina? Criação de hábitos e rotina. Para que não seja... eu não gosto de viver a minha vida com rotinas, mas posso continuar a ter hábitos. Sim, claro que sim. A rotina, eu diria que o hábito encaixa num calendário e tem mais a ver com isso, não é? Eu posso manter um determinado hábito e mudá-lo dentro do calendário. E aí eu estou a alterar a minha rotina. Portanto, um hábito é aquilo que eu faço, a rotina é a hora em que eu faço. E, portanto, eu posso, se calhar, acordo sempre à mesma hora e tenho este hábito de acordar sempre à mesma hora. Eu posso mudar este hábito, ou tenho o hábito de acordar cedo. Mudo este hábito acordando numa hora diferente. Pronto, é um bocadinho isto. A rotina tem muito mais a ver com o agendamento, com o calendário, com aquilo que eu estou a fazer a determinada hora, a determinado dia. São os meus hábitos que não mudam em termos de calendário. Mas eu posso manter hábitos e mudá-los simplesmente no horário e já está. Isto a nível também neurológico, se assim se pode dizer, no cérebro nós tomamos milhares de decisões todos os dias. Se nós tornarmos muitas delas como um hábito, são coisas que nós deixamos de pensar ou que deixamos de gastar energia a pensar. Portanto, isso também é uma das vantagens de criar estes hábitos. Na verdade, o nosso subconsciente é programado dessa forma. Nós temos uma repetição de uma tarefa, ou seja, aquilo torna-se um hábito, nós repetimos várias vezes e depois aquilo é automatizado no nosso subconsciente. O exemplo que eu costumo dar mais fácil é o do carro, não é? Quando nós nos sentamos a primeira vez ao volante de um automóvel, é uma série de informação. Portanto, tem que pôr mudanças, tem que pôr ponto de embreagem, tem que olhar para os semáforos, ver se alguém atravessa o passeio. Enfim, há uma série de comportamentos dentro de um automóvel que eu tenho que os pensar a primeira vez que eu os faço. A primeira, a segunda, a terceira, ao fim de algum tempo, tudo aquilo está automatizado. Portanto, quando eu entro no automóvel, o meu sistema já sabe o que é que tem que fazer. E tudo aquilo sai tão automatizado que eu consigo ir ao telemóvel, ir a fumar um cigarro, ir a fazer qualquer coisa como as pessoas normalmente fazem. Portanto, eu já não preciso de pensar para executar. Quando estás estacionada. Assim, não, quando eu digo eu, não é bem eu. É uma amiga. Eu, por acaso, uso a alta voz do carro, mas e também não fumo. É uma também amiga. não fumo. Pronto, vou dar exemplos porque eu consigo ir a conversar com outra pessoa, ir focada e até ir a discutir com alguém e não estar propriamente a ligar a
todas aquelas tarefas que uma vez foram difíceis, mas que hoje em dia, pela repetição e pelo hábito que eu criei, estão totalmente automatizadas no meu subconsciente. Portanto, eu já não preciso gastar energia nem sequer de ter consciência que eu estou a fazer. E o problema disto é que há muitas pessoas que têm hábitos tão enraizados que não dão conta de que os fazem. E uma forma de perceber isto é, por exemplo, imagina lavar os dentes e amanhã decidires fazer isso com a mão contrária. Que acontece às vezes quando cortamos um dedo. Sim, ou quando partes um braço. O hábito de escrever com uma mão, isso foi um hábito criado, não é? Nós temos uma tendência para escrever com uma determinada mão e repetimos e criamos esse hábito. Mas quando se parte esse braço, começamos a escrever às vezes com a outra, não é? Principalmente em tempo de escola. Escreve-se com a outra. E ao fim de algum tempo, se calhar 3 meses, 4 meses, já se consegue escrever, porque já se criou também ali um hábito, uma rotina na outra mão. Portanto, todos os hábitos criam-se e desfazem-se desde que nós queiramos fazer. Rosalina, também é importante mudar só pequenas coisas ou ir mudando pequenos passos para depois ter as grandes mudanças? Tu que já tiveste tantas mudanças. Bem, o meu caso é assim, é excepcional, não é? É assim uma exceção porque as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, mas eu acredito que é importante irmos mudando aos poucos. A questão de estarmos agora a falar de hábitos, não é? Até para o nosso subconsciente ou a nossa vida se adaptar às mudanças. Porque eu acho que o importante não é só mudar, mas sim nós também nos sentirmos confortáveis e enquadrados na zona que estamos. Eu tive algumas mudanças, claro, todas elas felizes, mas foram repentinas e eu tive um esforço maior de ter que me adaptar a elas, mas sem perder a minha essência. Mas nem toda a gente tem essa capacidade e hoje em dia eu compreendo isso. Então eu acho que as mudanças devem ser feitas progressivamente, pronto, e com consciência, não é óbvio. Isto é ótimo nós estarmos aqui a incentivar as pessoas a mudar e isso deve ser feito, claro, porque viver acomodado e infeliz não aconselho. Acho que as pessoas devem estar felizes. Se isso for necessário, sair da sua zona de conforto, eu não tenho medo. Não se despeçam todos, por favor. Exatamente. Mas é importante as pessoas fazerem mudanças de acordo com aquilo que conseguem ou que estão dispostas. Pois agora podemos entrar aqui noutras áreas, né, que estão dispostas a enfrentar. Mas o meu caso foi feliz e continuo a fazê-lo, mas também tem a ver com a minha personalidade. Isto é curioso, esta questão que estás a fazer, porque eu converso com muitas pessoas que vêm ter comigo e Rosalina, adoro a tua história, também quero e tal. E eu penso assim, será que esta pessoa aguentaria o que eu aguentei, ou teria a capacidade? Então, até mesmo os conselhos que eu dou têm que ser medidos. Porque o meu grau de vontade, de loucura, não é? Ou de coragem, não significa que os outros também o façam. Eu dou formação em escolas e pronto, vou fazendo as palestras de motivação, mas tenho sempre esse cuidado de perceber com quem estou a falar, o que é que essas pessoas realmente também querem. Lá está o serviço personalizado. Exatamente, porque as pessoas são diferentes e temos que ter esse cuidado. Mas eu acredito que a mudança parte de cada um e à medida de cada um. Muito bem, vamos continuar a falar de mudança, porque vamos falar de felicidade no trabalho. Karina, há pouco já abordaste um bocadinho este tema. É realmente, e por acaso estamos aqui 4 pessoas que são felizes naquilo que fazem, mas as pessoas procuram cada vez mais isso, ou têm cada vez mais coragem para procurar isso? Ou ainda não notas essa mudança tão grande? Eu já noto essa mudança e eu acredito piamente que ninguém no mundo atinge a excelência numa profissão que não ame. Eu acho que isso é impossível. Ou na qual não esteja feliz a trabalhar, pelo menos. Não, mas uma pessoa que não esteja feliz ou que esteja mais ou menos feliz pode ser boa, mas excelente. Ser uma referência, estar no topo, naquele 1% que a Susana fala sempre, é impossível. Eu não conheço ninguém, eu não sei se aqui alguém conhece, mas eu não conheço ninguém. Diga-me um. Que seja realmente excelente no que faz e que não viva, que quando nós falamos com aquela pessoa e que não sintamos o amor que aquela pessoa tem pelo que faz. Porque, assim, os hábitos são bons, a rotina é boa, mas por mais que se ame o que se faz, chega sempre aquele dia em que ninguém tem motivação. Por mais que eu ame o meu trabalho, há aqueles dias que eu não me apetece sair da cama, que eu estou cansada, que eu também quero não fazer nada. E nesses dias, o que nos move é o amor. Porque até na determinação e na resiliência e na rotina, há dias que uma pessoa também falha, porque está cansada, porque quer ir de férias, porque o filho fez uma birra, porque há N problemas a acontecer lá fora.
E o que nos leva, no longo curso, porque eu digo sempre que o sucesso é uma maratona, não é uma corrida de velocidade, nessa maratona o que nos leva é o amor pelo que nós fazemos. Então eu acho que é fundamental. Acho que as pessoas estão cada vez mais a despertar para isso, o que é muito positivo. O que eu acho é que as pessoas estão um bocadinho, talvez, impacientes e não entendem que isto é um processo, que o sucesso é um processo. E querem ser felizes amanhã. E querem ter sucesso amanhã. Exatamente. Lançam um negócio, querem que daqui a 3 meses já esteja no pico, começam a fazer uma coisa e querem se comparar com pessoas que fazem aquela coisa há 10 anos, há 5, há 15, há 20, porque existe muito esta coisa da comparação, agora também muito alimentada pelas redes sociais e pela comunicação social. E as pessoas perdem um bocadinho a noção de relativizar as coisas, como eu digo sempre. E da realidade. Exatamente. Então querem resultados para amanhã. E vejo isso muito nos jovens. Desistem de tudo. Começam e desistem. Empregam-se, 3 meses depois já se despediram. Começam um negócio e 4 meses depois estão a desistir porque não está... Mesmo com as dietas e com o ginásio. Começam o ginásio e um mês depois não estão a ver resultados. É assim, eu digo sempre, se o peso demorou 5 anos a entrar, não vai sair num mês. Tudo é um processo. Então eu acho que sim, que este é um despertar positivo para as pessoas estarem mais felizes com elas próprias e não estarem agarradas só porque eu comecei nesta empresa, tenho que ir até à morte nesta empresa, ou só porque eu comecei a fazer isto, tenho que ir até à morte nisto. Não. Podem experimentar, podem diversificar, até porque só experimentando é que elas vão saber se gostam ou não gostam. Na realidade, eu posso ter uma ideia que adoraria ser criadora de moda e depois quando estou ali na prática, não, eu acho que isto não é bem para mim, vamos experimentar outra coisa. Mas é importante, para mim é fundamental que as pessoas tenham a noção do tempo e do processo e que aprendam a valorizar e a desfrutar do processo. Muito boa mensagem. Susana, tu que lidas com tantas mudanças e com tantas buscas da felicidade, é cada vez mais importante e cada vez se privilegia mais este querer ser feliz e fazer aquilo que faço? Sim, acho que sim. Acho que... E tu conheces vários casos? Sim, conheço. Aliás, eu... Que se despediram? Normalmente. Eu conheço imensos casos eu dizia, uma grande maioria dos casos é tudo gente que de repente termina com um estilo de vida e às vezes com um local de trabalho para se dedicar a uma coisa completamente diferente. E o que é alarmante... Pois é, era isso que eu ia dizer. O que é alarmante é a quantidade de pessoas que não é feliz naquilo que está a trabalhar, mas isto é muito simples, é porque o propósito pelo qual foram para um determinado trabalho não foi o propósito certo. Portanto, foi para ganhar dinheiro, foi para pagar contas, foi para ter um trabalho, portanto, foi por uma questão de ganhar normalmente dinheiro e não foi por uma paixão. Muitas das pessoas nem sabem exatamente qual é a paixão no momento em que têm que ganhar dinheiro. Portanto, isso é uma coisa que é descoberta mais tarde e às vezes um bocadinho também pelo condicionamento social e pela família, porque entretanto nós fazemos tudo ao contrário, não é? Primeiro compramos a casa, fazemos um empréstimo, depois vamos ganhar dinheiro para pagar, quando deveríamos era ganhar dinheiro, juntar e depois comprar a casa. Nós temos tudo ao contrário e depois ficamos agarrados um bocadinho a estes compromissos financeiros que criamos com as instituições. E daí que não é fácil para a maioria das pessoas deixar aquilo que estão a fazer e arriscar, não é? Porque há responsabilidades, há filhos para alimentar, há prestações para pagar e, portanto, ficamos ali um bocado agarrados às nossas próprias escolhas e decisões que tomamos no passado e pronto, e é isto que condiciona as pessoas todas, ou uma grande maioria das pessoas. Eu, felizmente, lido com muita gente que quer fazer essa mudança. Claro que essa mudança tem que ser estruturada. Como dizia a Roseline, cada caso é um caso. E, portanto, se para uns a mudança é rápida, e eu gosto de mudanças rápidas, sou uma fã de mudanças rápidas, porque eu acho que a mudança está numa decisão. E numa decisão está o sucesso também. Portanto, se eu decidir ter sucesso, eu decido mudar uma série de coisas na minha vida em prol disso. E numa decisão nunca pode começar por se acontecer. Não, nem vou tentar. Aliás, vou tentar é daquelas palavras que a mim me causa aqui algum mexerico aqui no meu estômago, porque tentar não existe, é uma coisa que não existe. E eu farto-me provar às pessoas com um exercício simples que tentar é uma coisa que não existe. Portanto, ou faço ou não faço, ou vou ou não vou, ou quero ou não quero. Quando eu digo tentar, a indicação que eu estou a dar ao meu subconsciente é de que eu posso não conseguir, ou eu posso não ir. Portanto, eu já estou-me a preparar para isso. Sim, até porque depois se eu não conseguir, eu posso dizer, eu só disse que ia tentar, não disse que ia fazer, não é? Normalmente as pessoas dizem isto. Portanto, essas questões, isto ou se faz ou não se faz, e ou se decide ou não se decide. Por isso eu gosto de decisões rápidas, mas também isto não é para toda a gente, não é? Agora eu trabalho numa área que é alta performance e quem escolhe a alta performance tem um compromisso a 200% com os resultados. Logo, também está disponível para fazer a 200% o que é necessário fazer para os ter. Portanto, isso é uma área diferente. Daí que o Life Coaching é uma coisa um bocado mais tranquila. Pronto, são coisas um bocadinho diferentes. Mas estamos a falar de mudanças e quando falas em mudanças que tiveram mudanças radicais, não estamos a falar em pessoas que não eram bem-sucedidas, estamos a falar muitas vezes em pessoas que eram bem-sucedidas naquilo que faziam, já tinham uma vida estabilizada, já tinham tudo aquilo que
lá está, vem nos livros, não é? O que é suposto, e que de repente perceberam, não, isto é tudo muito bonito, mas eu não sou feliz a fazer isto. Sim, porque essa é a mudança que faz sentido, que é, aliás, foi a minha própria mudança, foi essa, não é? Eu já tenho 3 filhos, já tenho dou casa, aliás, na casa ainda tinha mais do que uma, tenho carro, quer dizer, tenho uma vida estável, tenho poupança e agora me apetece fazer mais isto. Pronto, é a mudança também mais fácil, porque existe uma situação confortável onde nós podemos dar esse passo. Mas as pessoas com que eu trabalho são pessoas nessa posição. São pessoas que normalmente já são muito boas naquilo que fazem e querem o tal 1% que a Karina disse que eu falo muitas vezes, que é aquele 1% da excelência. Eu quero ser melhor, eu quero fazer uma coisa que me dê mais prazer, ou quero fazer a minha paixão, enfim, há uma busca por algo melhor, uma insatisfação quase por aquilo que eu tenho para fazer melhor ou para fazer diferente. Não necessariamente fazer mais e melhor, às vezes é simplesmente fazer diferente, é optimizar a minha vida numa direção que me faz mais feliz, ou que me preenche mais, ou que serve melhor a minha família. Enfim, as motivações são todas elas muito diferentes. Mas não é necessariamente aquela questão de não estou feliz, sou uma desgraçadinha. Não é por aí. É pelas pessoas que procuram mesmo a diferenciação, procuram aquele extra, procuram a melhoria. Pronto, e isto é o que me dá realmente prazer a mim fazer. Esse é o teu verdadeiro grande desafio mesmo. Rosalind, falamos em felicidade no trabalho, tu és um dos exemplos de Em Busca da Felicidade. Mesmo. Eu não me imagino, sinceramente, e Deus queira que a minha vida continue, Deus me dê a oportunidade de eu continuar a fazer aquilo que gosto, porque eu... Ou que sejas tu a querer mudar. Ou que seja eu, sim, ou nesse sentido, mas eu sou a primeira a chegar, sou a última a sair. Quando estou a trabalhar é prazeroso, mesmo dentro das preocupações ou dos dias menos bons, não vejo o meu trabalho nem a minha profissão como um fardo. Eu sempre que entro para o ateliê ou tenho algum compromisso, eu encaro como um desfrutar, um desafio. Aí eu vou buscar um bocado as características do atletismo. Eu encaro as coisas sempre como uma superação. Vou lá e vou-me superar, vou-me surpreender. Eu até sou capaz de fazer, eu até vou lá e até vou fazer. E como eu levo a minha vida assim todos os dias, a Karina há pouco falou da parte de sermos criativos. Sermos criativos diariamente, que é o meu caso, porque eu todos os dias atendo pessoas diferentes, todos os dias eu tenho projetos diferentes, é superar-me a mim mesma. Então é tão giro quando nós... Eu gosto de ter esta palavra competir, porque eu sou assim, sou uma pessoa que gosta de competir comigo mesma. E é bom, porque quando te vences... não é? Assim, no sentido... A felicidade é plena. E mais, nem te estás a querer provar nada a ninguém, é a ti mesmo. Então, é aquela altura em que sais aos saltinhos. Sim, estou feliz e canto e danço. Às vezes estou com as costureiras no ateliê e estou a rir sozinha ou ponho-me a falar no espelho. Mas pronto, eu sou assim um exemplo diferente. E estamos a falar de senhoras que têm idade até para serem minha mãe, não é? E elas olham para mim e pensam assim, esta miúda não sabe nada da vida. Mas eu estou feliz. E há bocado também falámos na questão das práticas. Eu pratico também isso em casa e o meu marido também. Eu tenho um filho, tem 2 anos, praticamos isso. O simples, no pequeno almoço, estarmos a rir do que é que seja. Ainda nem começou o dia e já estamos com brincadeiras e palhaçadas e essas coisas. Então, isso é um lifestyle, é um modo de viver. E para mim a felicidade é isso, é estarmos constantemente, seja em que área for, naquilo que fazemos, relações com amigos, relações profissionais, tarefas diárias, até as reuniões. Eu, por acaso, as reuniões foi uma palavra. Quando eu comecei a ser empresária, não é? A empreender e a ter negócios, aquilo soava-me pesado. A palavra reunião, para mim, reunião parecia que era uma coisa... Mas não, dá-me prazer estar lá, expor as minhas ideias, tomar decisões, que era alguma coisa que eu também achava que era assim um peso. Ou seja, eu fui relativizando, porque no fundo acabamos todas aqui por ter muitos pontos em comum. Eu fui tirando prazer. E a relatividade vem quando nós temos prazer nas coisas. Já não as encaramos com medo ou com alguma pressão. É fundamental sermos felizes. E para quem ainda não o é, por favor, descubra, porque, como disse a Karina, mais cedo ou mais tarde as pessoas são confrontadas com isso. Muito bem, acho que ainda vamos continuar a falar sobre este tema. Temos a pergunta de campo, a pergunta de uma pessoa que é do mundo do leonino, mas bem conhecida dos sportinguistas.
Ora, a pergunta de campo desta semana é de um dos treinadores do Sporting, um dos treinadores campeões da Europa. Nuno Dias faz-nos a pergunta ao painel desta semana aqui no Curva Belíssima e passamos então a conhecer a pergunta do Nuno, que é para o painel inteiro responder. Se é trabalho, não é prazer. Quer dizer que não há felicidade no trabalho. O Nuno, nós pedimos-lhe, solicitámos, ele fez o favor de nos fazer, pediu uma pergunta, ele fez duas. É sempre em alta performance. Espera lá, deixa eu ler isto bem, já percebi. Se é trabalho, não é prazer, quer dizer que não há felicidade no trabalho. Karina? Eu discordo. Para mim, o meu trabalho é um grande prazer. Aliás, eu digo que eu tenho o prazer de fazer o que eu gosto e ainda me pagam por isso. E eu, por exemplo, coisas que eu gosto muito de fazer, como, por exemplo, produzir concertos, fazer a direção artística de concertos, várias vezes até faço para artistas que são amigos meus, por um fio abaixo do que eu cobraria, ou às vezes mesmo em parceria, porque é uma coisa que me dá tanto gosto de fazer e que eu gosto tanto, que eu digo sempre, olha, não se preocupem porque não é por causa de dinheiro que isto não vai acontecer. Pelo menos da minha parte. Eu gosto muito, eu acho que o trabalho tem que ser prazer, apesar de ter responsabilidade, apesar de ter tarefas e coisas que têm que ser cumpridas, mas para mim o trabalho tem que ser prazer, senão para mim não faz sentido. Logo, consequentemente, há muita felicidade no trabalho. Eu, por exemplo, sou aquele tipo de mulher que eu não concebo uma vida sem uma carreira. Eu não era capaz de ser só dona de casa, ou só mãe, eu se não tivesse de trabalhar ia ser uma pessoa extremamente infeliz e sendo infeliz nunca poderia ser boa mãe, boa amiga, boa filha, boa irmã, boa companheira. Para mim o trabalho dá-me muito prazer. A minha carreira é das coisas que eu mais adoro, que me desafia constantemente e eu não me vejo sequer a parar de trabalhar, seja lá quando for. Eu acho que é uma coisa que eu gosto tanto de fazer que vou fazer até morrer. Gosto muito. Portanto, eu discordo. Eu acho que trabalho é prazer e dá muita felicidade. Roseline? Eu diria, trabalho tem de ser prazer. Tem de ter prazer. Porque senão torna-se um castigo, um fardo. Eu até digo a palavra fardo porque a pessoa já sai de casa a pensar, lá vou eu, e tal. Eu acho que não, tem que ser um prazer e tem que haver também, trabalho tem de ter prazer e o trabalho tem que ter felicidade. É igual à felicidade. Claro que isto é... Não são assim, todos os dias, não é? Isto é muito romântico. Okay, óbvio, claro. Isto é muito romântico. Então, estamos a falar aqui na versão romântica do trabalho. Quem ouve isto pensa, pois. Todos os dias devem ser bonitos. Deve ser bonito. Mas eu acho que aí está. Nós temos que encarar as coisas. Temos que partir de um princípio, não é? Mesmo que ele não o seja, mesmo que até possa ser o pior trabalho do mundo, eu tenho que arranjar alguma maneira de ser feliz ali ou de estar bem. Todas nós temos aqui a oportunidade de ouvir o Nuno Santos, não é? Eu acho que ele disse-nos tudo, não é? Acho que a história dele e a mensagem que ele nos passou foi que realmente, mesmo naquelas coisas que gostamos menos, ou alguma fragilidade, ou algum momento da nossa vida em que não estamos tão bem, mas já que temos que passar por isso, já que temos que trabalhar, se for este o caso, temos que arranjar maneira de sermos felizes no que fazemos, porque senão, se não estamos bem, estamos mal, não há meio termo. E Susana, foca-te nas perguntas. Eu ainda estou a processar as perguntas, porque ele faz duas e complexas. Bom, eu conheço bem o Nuno Dias, portanto, eu acredito que ele nem está a dar a opinião dele ali, ele está só a questionar se isto... Está só a pôr em causa. Exatamente, está a pôr em causa. Acho que isto é mais uma provocação, até porque, conhecendo o Nuno Dias como eu conheço, se há pessoa que tem prazer naquilo que faz, é ele, não é? Ele é uma pessoa que é altamente feliz naquilo que faz. Eu também sou, e portanto, dando aqui a minha experiência pessoal, eu sou aquele tipo de pessoa que chega a casa sempre com um sorriso, feliz da vida, de vir trabalhar e não sou aquele tipo de pessoa que chega a casa e diz alguém tem que ganhar dinheiro nesta família, não? Alguém tem que sair para trabalhar, alguém que vem com aquele peso e que diz aos filhos um dia quando tu trabalhares vais ver o que é que custa a vida, este tipo de coisas que os pais às vezes dizem, não é? Quase como dando aquele cenário de que o trabalho é uma coisa pesada e que o trabalho é uma coisa que tem que ser e que alguém tem que o fazer e quando eles crescerem também vão dar valor a isto, como se isto fosse um peso. Claro que as crianças depois não querem saber de trabalho para nada, não é? Querem... E na minha casa
acaso isto não acontece, nem da minha parte nem do meu marido. Durante dias eu sei que também não acontece. E efetivamente eu acho que o mais importante para nós conseguirmos ser felizes no trabalho não é estar à espera que o trabalho seja uma maravilha. O que nós devemos estar à espera é que nós sejamos uma maravilha no trabalho, seja qual for aquilo, ou seja o que for que estamos a fazer. Portanto, se nós nos focarmos no profissional, é um bocadinho a base do meu trabalho, quando eu trabalho, por exemplo, com atleta, se nós nos focarmos no profissional e em desenvolver o profissional que nós somos, independentemente seja a varrer uma rua, ou a servir num café, ou a ser um atleta de alta competição, ou a ser coach, ou o que quer que seja, se eu for a melhor pessoa que eu consigo ser, eu vou conseguir ter prazer. Porque isso vai dar resultado, e o resultado vai ser positivo, e eu vou me sentir bem, vai criar as tais endorfinas no meu cérebro. Portanto, mais do que eu estar à espera de ter um trabalho perfeito, não é? Onde eu consiga ser feliz, às vezes não existe, não é possível, e há momentos em que não é possível. Às vezes temos nós a criá-lo. Exatamente, portanto, cada caso é um caso. Mas eu não estou à espera disso, à espera que o trabalho venha preencher a minha felicidade. Eu trato da minha felicidade em qualquer que seja o trabalho, e isso é possível e está ao alcance de qualquer pessoa. Eu posso ser o melhor que eu consigo ser a fazer qualquer coisa. Portanto, a felicidade tem mais a ver com isso. Eu ainda diria mais, mesmo dentro das organizações, e eu como dona de empresa e gestora de projetos, aquelas pessoas que encaram o trabalho como um peso e uma infelicidade, dificilmente têm uma boa progressão de carreira. Sim. Porque aquela pessoa que vai, mais um dia de trabalho, aquelas pessoas que, nunca mais chega sexta-feira, eu detesto isto, nunca mais chega a hora de sair, dificilmente vão fazer um bom percurso dentro da empresa, versus aquelas pessoas que gostam e que vão com entusiasmo e que querem fazer e que querem saber onde é que podem ajudar, onde é que podem ser uma mais-valia, que venham com uma ideia, com uma iniciativa, com uma sugestão. A atitude é determinante na carreira de qualquer pessoa, não só de empreendedores ou dos chefes, como se costuma dizer, mas de qualquer funcionário. Mesmo... a Rosalina falava do Nuno Santos. Nuno Santos é o autor do livro Vida Acrescentada, que fica aqui a nossa sugestão também. Um dia destes também vai poder vê-lo aqui na Sporting TV, com certeza também um grande leão que temos o prazer de conhecer, mas aconselhamos mesmo também a ler este livro, que é uma história de vida. Vamos também conhecer, não a vida, mas o nome das figuras da semana das nossas convidadas. Ora, as figuras da semana foram as figuras que as nossas convidadas escolheram como figura que se destacou esta semana ou nos últimos tempos. Vou começar por ti, Susana, porque não acabaste a conversa de há bocado. Nem de propósito, não é? Nem de propósito. Pronto, eu efetivamente escolhi o Nuno Dias, para já porque é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer de há uns meses para cá e com quem temos tido uma relação próxima a nível de profissional. E que tem feito um percurso excelente, aliás, faz o percurso excelente já há muito tempo, não é? E esta época fez de facto uma época brilhante e pronto, eu destaquei-o a ele por conhecimento de causa e curiosamente foi ele que fez a pergunta, não sabia, portanto fiquei surpreendida. E pronto, é o Nuno, um excelente profissional. Nós acompanhámos, obviamente, acompanhámos aqui na Sporting TV, mas esta evolução, porque nós podemos dizer mesmo que foi evolução, porque é para já uma maneira de estar diferente do Nuno, principalmente durante os jogos. Este tem a ver também com um trabalho também feito com ele próprio, um processo que ele próprio ainda está a construir. Sim, que ele procurou, basicamente. E que ele procurou. Que é a parte mais brilhante do processo todo. Ele próprio teve a consciência de que ele fez um bocadinho aquilo que a Rosalina estava a dizer há pouco, que é onde é que eu posso ser melhor, onde é que eu posso inovar, onde é que eu me posso superar. E o Nuno também tem esse mindset, ou seja, ele também disse, ok, eu já sou bom, onde é que eu posso ser ainda melhor, como é que eu consigo servir melhor os meus jogadores, como é que eu consigo ter melhores resultados. Portanto, tem um bocadinho a ver com esta busca constante de uma melhoria de um bocadinho que seja, que possa ter um grande impacto nas pessoas que nós servimos. O tal 1%. E o Nuno acabou por chegar à conclusão que se calhar se ele mudasse um bocadinho o seu próprio comportamento, nomeadamente dentro de campo, não é? Na sua reação ao erro dos atletas, na sua reação, o seu comportamento, sendo um comportamento mais para ajudar e que não atrapalhasse o bom desempenho dos atletas, que não os prejudicasse emocionalmente. Foi isso que ele tentou procurar, foi isso que ele quis trabalhar e, claro, isso teve as suas consequências, os seus resultados e o seu impacto na equipa, que também já falou sobre isso, e, portanto, acho que foi brilhante e a humildade de ir à procura dessa melhoria, que infelizmente nem toda a gente tem, mas não é uma característica e por isso também eu destaco como a figura da semana. Figura da semana de Susana Torres é então Nuno Dias, treinador do futsal. Rosalina, não, Karina. Karina, a tua figura da semana? A minha figura da semana, eu escolhi o Príncipe Harry, do Reino Unido.
Porque recentemente, ele é uma pessoa muito ligada a causas filantrópicas, mas recentemente, na semana passada, ele anunciou o seu apoio e a sua vontade em movimentar a comunidade internacional na questão da continuidade do processo de desminagem de Angola. É uma causa que era muito querida da mãe dele, ela inclusivamente esteve em Angola há cerca de 2 décadas atrás e com aquele passeio que ela fez sobre um campo recém-desminado, que foi muito falado em todo o mundo, acabou por chamar a atenção para essa questão e para essa necessidade que Angola tinha e continua a ter do processo de desminagem. Infelizmente, na última década, as doações e os financiamentos para a desminagem caíram 90%. Exatamente. Então, é necessário as pessoas perceberem que não se desmina um país em um par de anos. Recentemente, também, o governo angolano anunciou um fundo de cerca de 60 milhões de dólares para dar continuidade ao processo de desminagem, porque ainda existe uma área muito vasta que ainda tem muitas minas, e estas minas pessoais não são uma questão política, são uma questão humanitária, porque por causa delas existiram muitas vítimas fatais e muitas pessoas que acabaram por ficar mutiladas. É uma causa bastante grave em Angola. E então o facto do príncipe se manifestar sobre isto traz um interesse e uma visibilidade a esta causa muito maior, então foi por isso que eu escolhi. Muito bem, muito excelente escolha. A Roseline Silva. Olha, eu juro que eu não sabia que ela vinha para cá hoje. Eu juro. Eu escolhi a não sabia que eram as outras convidadas. É verdade, eu não sabia. E foi curioso quando eu a vi, eu pensei, chamaram-na. Vamos surpreender. Não, é verdade, eu escolhi a Susana pela coragem, pela determinação dela e por ser uma mulher de resultados. E eu admiro isso, eu admiro as pessoas, não só que dizem que vão fazer, mas que efetivamente fazem e fazem bem. Eu em todo o meu discurso e quando falo sempre na questão da qualidade. Não é só fazer, porque eu trabalho com moda, e a minha moda é uma moda particular, eu trabalho com tecidos africanos, é um tecido étnico, um estampado que tem gerações de história, e em determinada altura as pessoas achavam que já não há necessidade de trabalhar com eles, porque são sempre conotados como tecidos pobres, e eu quis mostrar que não é assim. E então pensei, já que tenho que o fazer, então vou fazê-lo bem. E eu, quando comecei a conviver com a Susana, comecei a perceber que ela era assim. Eu destaquei esta semana pelo grande evento que ela fez, não é? Uma alta performance, viver em alta performance. Eu sou uma pessoa que gosta de colecionar palavras, de frases. Na verdade, são mais frases. As palavras é mais os hashtags. As palavras. E eu pratico muito aquilo que se ensina no coach, e a Susana fala muito disso, que é visualização. Eu sou daquelas pessoas que colam no frigorífico, imagens, frases, coisas que cada vez que eu lá passo me dizem alguma coisa. E a Susana disse uma frase que eu escrevi, que é ser a minha melhor versão. E eu pensei, uau, eu sempre quis encontrar uma frase que me definisse, ou que eu quisesse realmente seguir, e quando conheci a Susana, consegui ter essa resposta. E porque a Susana, claro, ela provou, e acho que tem provado o valor que tem, e muito mais que está para vir, por isso a Susana merece claramente ser a figura da semana. Obrigada. Nada. Já que vamos fazer algo que seja brilhante, é uma das frases também que a Susana costuma dizer. Muito obrigada pela vossa presença aqui, foi um prazer tê-las aqui. Para já, e um privilégio também. As vossas histórias são incríveis, das três convidadas. Obrigada, Susana. Obrigada, Roseline. Obrigada, Karina. Obrigada. Volta e depois também has de voltar volta para Angola e depois também has de voltar também à Sporting TV. Obrigada pela vossa presença. Fica assim completo mais um Curva Belíssima. Para a semana temos mais temas e mais convidadas. Continue connosco, continue com a Sporting TV.